Continuando aqui, Bia Chamada Geral. Peraí, deixa eu dar uma tossida. Agora você vai. Recomeça. Continuando, Bia Chamada Geral com Wilson Santos e Laura Lucena. E até brinquei com ela, falei assim, Laurinha... Ele tem a... Eu tinha que brigar, Laura. Laurinha, se o outro entrevistado faltar, eu entrevisto você. Vai ser campeã de audiência, hein? Mas ela vai... Aí tem história, hein? Ela não vai escapar não, sabe? Aí tem história, Vai material escapar. e espiritual. Nós temos assim um horário de conversa, aí eu vou na casa dele, subo, e aí a gente fica conversando. Aí eu falo, não, a gente tem que trabalhar. Né? A gente põe um despertador, porque senão a gente Eu acordo 4h30, 5 horas, e ela também. acorda 4h30, 5 horas Conta também. algumas histórias que 2 mulheres cometeram crimes e acabaram ficando presas aí no Carumbé durante 26 anos, numa mesma cela. Meu Deus. Aí chegou o grande dia da soltura, do alvará. Chegou, os filhos foram buscar uma, outra foi buscar. Aí uma foi para o outro, outra gritou, ó, oi! Quando chegar em casa eu vou ligar para você para nós terminar aquela conversa que não deu tempo. Assim, as minhas amigas. Mas eu nunca perdi contato com meus amigos no Brasil. Nunca. Verdade. Né? É. Você Nunca ficou perdi. quantos anos fora, Bia? Quase 15. Quase né? 15. Você Um tempão. ficou em que país? África do Sul. África do Sul, A Europa. Joanesburgo, Cabo. Não, Cidade do Cabo, Cape Town. Vale a pena visitar? Claro, Bonita. vamos conversar sobre isso. Eu tenho curiosidade de conhecer a África, eu não conheço. Nossa, eu cheguei aqui em 2017, a primeira vez que eu voltei, aí onde você morando? Eu toda feliz. África do Sul, a pessoa. África do Sul. Eu falei, ai, meu Ai, mas a Deus. cada paisagem. Aí, Cidade do de Cabo. 2019, voltei aqui, a pessoa. Acho que eles são. Aí eu falei, meu Deus. Aí lá são mais de 300 vinícolas. São os franceses, Os o melhores Guenos, Merlot do mundo. Merlot e o Pinotage, né? Pinotage Também, é a uva Hermitage, o Cinsault, e a Pinot Noir, pelo Noir. clima. E aí os franceses, o Guenos, que foram para lá nos navios das Companhias das Índias. Mas quando você for lá, aí você só 500 guia. anos, 600 anos fazendo vinho, né? Cabo da Boa Esperança. Eu vou esperando. Eu já fui mais de 400 vezes lá. Então Já vale adorei. a pena Muito. um passeio na África do Sul? Muito. E tem Safaris também. Nossa, safari é incrível. Essa Muita era homenagem lá, muito... O Mandela, a Mandela. história. E você? O que é o Mandela para você, antes de você ir lá? O Mandela, para mim, e Mahatma Gandhi são os dois, e o Rondon são os 3 grandes pacifistas do século XX. E um homem ficar 27 anos numa cadeia e sair de lá normal, E é 17, porque não era normal. 17 dentro de uma ilha fria, uma ilha 17 fria. só numa ilha, né? 17 Quebrando numa ilha. pedra. Isso, quebrando pedra. E ele até ficou com aquela marca registrada do Ray-Ban por conta disso. Nos 3 últimos anos, ele ficou em Franschhoek, que é a cidade francesa, e lá, naquela prisão. Mas ele não estava preso. Ele estava numa casa, porque eles não conseguiam mais segurar o apartheid. A pressão mundial, né? O mundo pressionava, né? Mandela era uma joia, né? De liberdade. Mandela, Gandhi e Rondon. Cada um guardados as devidas proporções. foram Os grandes. 3 maiores almas do Fala século de algum XX. deles para quem está nos assistindo. Bom, Rondon, nascido aqui em Mimoso, né? A época Mimoso era Cuiabá. É, Rondon é nosso. Né? Rondon, quando nasce, já não tinha mais pai. O pai morreu e deu nome a ele, né? O nome dele é o nome do pai, homônimo, Cândido Mariano da Silva. E Rondon não tinha Rondon na sua certidão de nascimento. Ah, E não nasceu Rondon, né? Novidade. Depois é que ele vai acrescentar esse sobrenome Rondon. E antes de morrer, o pai chamou um irmão que tinha aqui em Cuiabá. O irmão foi lá e ele falou: olha, eu estou morrendo, vai nascer o meu filho e eu quero o seguinte, que você me faça uma promessa aqui no meu leito de morte. Quando esse guri tiver 6, 7, 8 anos, você vem aqui em Mimoso, pega ele e leva para Cuiabá para estudar. Eu não quero que esse menino seja mais um vaqueiro aqui no Pantanal. Não que vaqueiro seja alguma profissão desmerecida ou menor, mas ele queria que o filho... Estudasse. E fez isso. O tio foi lá, buscou o garoto, quase morreu, porque o avô não queria deixar, enfim. Trouxe o menino, estudou. Quando o menino terminou o 2º grau aqui, normal, não tinha mal o que estudar. Ele conseguiu pôr o guri e levou o guri para o exército. E o guri chega no Rio de Janeiro, ele queria já chegar na academia. Aí não aceitaram colocá-lo na academia, porque diziam: você está com estudo em Cuiabá, estudo em Cuiabá não é reconhecido aqui no Rio. Aí ele teve que fazer o 2º grau. Mas ao terminar o 1º ano, ele se inscreveu no vestibular para a academia e passou. Então ele não precisou fazer o 2º nem o 3º científico.
Foi o primeiro caso de um aluno do ensino médio no Rio de Janeiro entrar direto para a academia. A academia formou-se, né? E aí ele vem aqui como subcomandante da comissão de linhas telegráficas, que ligaria o Brasil até Manaus, até o Amazonas. Então, ele vai passar 20 anos aqui nessa selva. Nesses 20 anos, ele perde 2 filhas, ele não consegue nem chegar ao velório delas. Quase todas as promoções que ele obteve foram na selva, né? E depois, em 1909, quando o presidente Nilo Peçanha, o primeiro mulato, né, ou talvez o único mulato a governar o país, cria a FUNAI com o nome de Serviço Nacional de Proteção aos Índios. Ele é o primeiro presidente. Mas Rondon, já na condição de capitão, já tinha virado uma lenda. Quando Rondon chegava ao Rio de Janeiro, ele parava o rio. Tem uma vez que ele chegou no carnaval, naquele dia não teve carnaval, porque Rondon chegou, o Rio de Janeiro parou, a capital parou para ver Rondon. Quando um rei belga veio ao Brasil, nas tratativas diplomáticas, ele falou: quero homenagear um brasileiro. Escolheu Rondon, o único que ele trouxe, e deu a medalha Rei Leopoldo, a mais importante homenagem. E ele foi 2 vezes indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E só não recebeu porque a academia que dava o Prêmio Nobel era extremamente conservadora. Achava que dar o Nobel a um indígena, porque ele era praticamente indígena, né? Dos 4 lados dele, 3 eram indígenas: Terena, Guató e Bororo. Então, ia desmerecer o prêmio. Mas quem indicou ele, uma vez, foi Einstein. Albert Einstein o indicou ao Prêmio Nobel da Paz. Simplesmente Einstein, o maior cientista do século XX. Então, Rondon tem seu nome em letras de ouro nos Estados Unidos. É o único brasileiro que tem seu nome num estado, Rondônia. Tem mais de 5 mil homenagens nas diversas cidades do Brasil. E ele foi um homem que passou princípios e virtudes. E essa história de que o Rondon matou índio? Pois é, isso é história, né? Com ele. História, né? História. Não é verdade. Não há comprovação nenhuma. Quem o acusa nunca provou de nada. Pelo contrário, tinha uma frase: morrer se preciso for, matar nunca. Exatamente. E falando em prêmio Nobel, nós temos prêmio Nobel no Brasil? Não. Nenhum, Não. né? 0. A África do Sul acho que tem 19. Por que tantas coisas maravilhosas nós temos aqui? Não temos Começando nenhum. Santos Dumont, né? Não sei, o historiador está aqui na minha frente. O que você acredita que nós não temos prêmio Nobel até agora? É porque a gente dá pouco valor à ciência, ao estudo, ao conhecimento. E até mesmo ao Brasil, né? O próprio brasileiro fala mal do Brasil. Sim. Acha que o que vem de fora é Exatamente melhor. isso. Já li sobre isso. Uma entrevista de um dos conselheiros, um dos que votam para o Prêmio Nobel. Ele disse: olha, impressionante quando chegam aqui indicações de brasileiros. Chega a indicação aqui, aí chega 10 vezes mais gente xingando, esculhambando do Brasil aquela pessoa. Tivemos vários indicados. É a síndrome do vira-lata, né? Como? Quem, por Por exemplo? exemplo, indicou lá Marechal Rondon. Sim. Indicou, mandou o dossiê dele tudo, aí chega lá também dossiê contra Rondon. É porque Rondon matava índio, é porque Rondon fazia isso, porque Rondon era malandro, tal. Aí indicou lá um outro nome, Jorge Amado. Ah, Jorge Amado plageia isso, Jorge Amado... Aí lançou... Nunca... O cara falou, olha, é o único país do mundo Que não tem Nobel. que não tem, e quando chega uma indicação, chega um monte de brasileiros criticando, pedindo para não conceder. É a síndrome do vira-lata. O Lula é um prêmio Nobel? Na sua opinião? Olha, talvez pelo combate à fome, né? Ele tem chance. Talvez seja o presidente no mundo que mais fala em combate à fome. E talvez pela biografia, né? Alguém que saiu de onde saiu, do inferno de pobreza, e chegar 3 vezes pelo voto direto à presidência. Eu sou um admirador da biografia do Lula. Não me lembro de ter votado no Lula. Votei, acho que em 89 contra o Collor. Eu sempre fui mais uma linha de social-democracia. Mas isso não me impede de ser justo. A biografia dele ninguém tem no Brasil. Sair de onde ele saiu, do analfabetismo, do sertão, né, do sertão miserável do Nordeste, vir para São Paulo num pau de arara, com mais 8, 9, 10 irmãos paupérrimos, e esse cara chegar à presidência da República, né, 3 vezes pelo voto direto, não há como você não ter respeito por essa biografia. E qual outro nome, na sua opinião, que... Que mereceria? Sim. Eu acho que o Rondon merecia.
ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Pelo menos uma vez merecia. Eu acho que Oscar Niemeyer, Sim. grande brasileiro. Villa-Lobos, um grande músico brasileiro. Tivemos Dona Zilda Arnes, Sim. trabalho extraordinário que ela fez. Que recuperou quantas Dona Ruth crianças Cardoso também? morrendo de anemia, né? Sim. Dona Ruth Cardoso, por ter rompido com o assistencialismo social e criado uma política de assistência social calcada na valorização do ser humano. Então nós tivemos sim Jorge Amado, Machado de Assis. Acontece que também o Prêmio Nobel não pode ser dado em memória, né, a quem já morreu. Machado de Assis, sem dúvida, um dos maiores escritores do mundo de todos os tempos. E hoje tem quem defende que não pode colocar ele nos livros escolares, por causa que, na época, tudo que você vai ler, você tem que situar na época que contextualizar. Contextualizar. E ele, na época, tinha os termos, né, racistas que eles dizem hoje. Eu já vi professor criticando a obra. Que na época não era, né? Que na época não era. Então, toda vez que você vai ler um livro, você vai fazer um estudo, alguma coisa, você tem que contextualizar. Sim. A história, o local, onde que foi, tudo. Os valores daquela época são os mesmos de hoje. Sim. Por exemplo, nas ordenações manuelinas e filipinas, que eram ordenações, né, legislações portuguesas que eram aplicadas nas suas colônias. O primeiro Código Civil Brasileiro é de 1916. Ele entra em prática em 1917. Até antes disso nós não tínhamos. Nós vigorávamos com as legislações portuguesas. Essas legislações manuelinas e filipinas permitiam ao marido tirar a vida da esposa, matá-la, coitada de se elas fossem pego em adultério. Hoje, o Código Civil Brasileiro não considera o adultério mais crime. Já nem considera crime. Porque é adultério feminino, né? Porque o adultério masculino sempre foi liberado. Infelizmente. Então, quer dizer, você vai analisar naquele tempo ou nesse? Quer dizer, os termos que Machado de Assis usava no século XIX, eles eram perfeitos para o momento. Hoje não. Tinha palavra que a gente falava quando o cara, ô gurizada, vai tomar no olho, ô bugrada. O Silva Freire gostava de falar, espia aí, bugrada. Esse dia eu falei no meu programa, mandar um abraço lá para a bugrada do Alixeira. Uma pessoa me ligou e falou, olha, você está correndo risco de receber um processo. Por causa disso. Eu falei, mas um dos maiores intelectuais desta terra foi quem cunhou essa frase, bugrada, rapaz. Quer dizer, lá atrás, não tinha nenhum problema chamar um grupo de pessoas de bugrada. Hoje é assédio moral, é agressão, não é isso? Hoje até falar denegrir... Laura, hoje eu não daria aula em cursinho. Lembro tanto que a gente falava de brincadeira, a gente fazia piada, gozação. Eu lembro. Você lembra? Hoje em dia, com o celular, um garoto te grava ali e sai dali para a delegacia de polícia, faz um BO. Sim. Faz online. Antes de terminar a aula, você já está algemado. E não havia nada de maldade naquilo. Era brincadeira. Brincadeira, piada. Todo mundo via que era brincadeira, gozação. Eu falo que na minha época tinha muito bullying, mas bullying de café mesmo, sabe? Você sabe que... A gente resolvia os negócios na saída da escola, entrava na porrada um com o outro. Menina contra menino. Sabe que eu usei... Eu não lembrava, eu usava bip. Você chegou a usar bip? Comecei a usar e foi superado pelo celular, né? Eu lembro que eu fui na Telemate, aí o doutor Leonardo, que negocinho que você tá usando, minha filha? Eu falei, não, é o bip, eu preciso dele. Ele falou, calma aí. Em 94 chegaram os primeiros celulares do Brasil. Eu tinha um tijolão. Tive um dos Aqui 500. chegou na exposição agropecuária de 94. Falou certinho. E eu tinha uma exposição, Motorola. PT 550. Eu acho que é. Agora vou voltar na história. Divisão de Mato Grosso muito me interessa. Eu sou de Campo Grande, mas eu sou cuiabana de coração. Aí tem uma pergunta que eu quero te fazer. Eu nasci em Campo Grande em 1972. Ainda era Mato Grosso. Sim. Se o deputado Wilson Santos quer me dar um título de cidadã mato-grossense, logo após Mato Grosso foi dividido, eu não posso ter esse título. Não. Por quê? Porque eu nasci no Mato Grossense. Só que na minha identidade eu sou sul-mato grossense. Foi uma infelicidade esse nome. Vamos falar desse tema? Nasceu em? Campo Grande. Que ano? 1972. Você é Mato Grossense. Mato Grosso sofreu 3 rompimentos no seu território.
Perdeu 3 pedaços. Em 1903, o Brasil queria comprar o Acre. E os bolivianos colocaram o preço. E um dos preços era tirar um pedacinho pequenininho de Mato Grosso, de mais ou menos 1.000 quilômetros quadrados. Bem pequeno. E esse pedaço foi cedido. Então, em 1903, nós cedemos aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados para a Bolívia, por conta do chamado Tratado de Petrópolis, que acabou comprando o Acre da Bolívia. Em 1943, o presidente Getúlio Vargas criou 2 territórios federais em cima de Mato Grosso. O território federal de Ponta Porã, no sul do estado, e o território do Guaporé, no noroeste de Mato Grosso. Tanto a região de Ponta Porã pertencia a Mato Grosso, quanto essa região que hoje é Rondônia pertencia. Olha. Passados 3 anos, em 46, vem a Constituição. E ela reintegra o território de Ponta Porã ao estado de Mato Grosso. Volta a pertencer a Mato Grosso, acabou o território federal de Ponta Porã. Mas o território federal do Guaporé é mantido. E mais à frente ele muda de nome para Território Federal de Rondônia. Em 81 ele vira Estado de Rondônia. Então, 90% do estado de Rondônia foi formado com terras de Mato Grosso. Em 1977, 11 de outubro de 77, é feriado lá em Mato Grosso. Feriado e comemorado. Comemorado. Muito. É a aprovação da Lei Complementar número 31, que tira 353.000 quilômetros quadrados de Mato Grosso e cria Mato Grosso do Sul. Foi infeliz esse nome, você acredita? Ou não? Você considera? Porque até hoje você fala Campo Grande, Mato Grosso, aí o pessoal de fora, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, eles misturam, porque o Tocantins, ele quando ele foi criado, não sei a sua opinião, ele teve uma identidade própria. Não foi infeliz esse Sul? Porque não tem do Norte. É porque aqui, o nome Mato Grosso era muito forte, Sim. tocava muito forte nos fazendeiros, na elite política de Campo Grande, de Corumbá. Era muito forte. Nenhum dos dois queria perder o Mato Grosso. Agora você tem aqui Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, Sim. que não há tropeço. Você tem Carolina do Norte e Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Então não é nada inédito, né? Você tem. Mas com o passar do tempo, essas trocas vão diminuindo. Eles querem trocar para Estado do Pantanal. Essa foi uma proposta do governador Zeca do PT, e que fez um plebiscito e perdeu. O povo lá, majoritariamente, quer continuar sendo Mato Grosso do Sul. Mato Grosso cresceu muito depois da divisão, mas havia um medo enorme aqui em Mato Grosso, eu me lembro bem, na época, de que o Estado fosse separar e fosse se acabar. Lembra disso? Lembro. Eu tentei entrevistar... Garcia Neto pagou caro por isso. O governador Garcia Neto pagou o resto da vida dele caro politicamente por isso. Mato Grosso, quando a divisão, tinha 38 municípios, hoje tem 142. Mato Grosso devia ter mais ou menos 600, 700 mil habitantes, hoje tem 3.800.000. E o PIB de Mato Grosso hoje é 40% maior que o PIB do Mato Grosso do Sul. Foi boa ou não a divisão para o Estado? Foi ótimo. Foi boa para os dois lados. Para os dois lados. Ambos ganharam com a divisão. Cada qual dentro do seu território, guardado as devidas proporções, no seu contexto, no seu povo, sob as suas lideranças, fizeram os estados se desenvolverem. Você acha que tem alguma possibilidade de vir a ser criado o Mato Grosso do Norte? O Estado do Araguaia, por exemplo. Sim. Existem, esses projetos estão no Congresso Nacional, já há um bom tempo. Lá tem projeto para criar o Estado do Mato Grosso do Norte, o Território Federal do Araguaia, que é um projeto do senador Wellington, e o Território Federal do Pantanal. Ainda há propostas para segmentar o Estado em mais 3 partes. E na sua opinião? Olha, eu defendo a manutenção do atual território. Nenhum estado no Brasil foi decepado tanto quanto o Mato Grosso. O estado que mais pariu estados foi Mato Grosso. Então eu acho que nós já demos a nossa cota de contribuição ao federalismo nacional. Porque é importante ter território também, ter área. Sim. Aqui nesse caso, quanto maior, mais peso. E essa biodiversidade amazônica não pode sair de nós. O futuro vai ser essa biodiversidade. Termos gestores inteligentes,
que desenvolva um novo modelo de desenvolvimento para esse estado, que valorize a biodiversidade, o ecoturismo, que agregue valor à produção, não venda mais commodities, não venda mais produto in natura, que transforme, que avance na área de tecnologia, que nos integre com os países latino-americanos. Você acredita nessa integração do Pacífico? Acredito e torço por ela. Sim. Eu também. Quando eu fui ao Equador, e aí eu voltei, eu passei de carro lá eu vi o Oceano Pacífico encantada. Falei, nossa, conheci o Pacífico. Eu conheci o Atlântico de um lado, conheci o Atlântico de outro, o Índico, só por aí que eu fiquei. Sim. Mas o caminho é tão curto. É tão curto de lá para cá. Sim. E as pessoas veem engraçado, o brasileiro ele vê a América do Sul como nada. Na verdade, nós estamos excluídos pelo idioma e pela cultura, e eles todos estão integrados. Por volta de 1519, 1520, um grande navegante português, né, chama Fernão de Magalhães, ele desceu. Ele era português, mas não conseguia espaço com o rei de Portugal. Ele foi e vendeu os seus serviços para o jovem rei espanhol. E ele vai descer a costa brasileira. Ele vem, desce e dizia que o mundo era redondo, queria fazer a volta. E ele desce, passa pelo Uruguai, desce aqui, e aí ele acha aqui uma ligação do Atlântico com o Pacífico. E esse achado aqui é histórico. Tanto é que é o nome dele, Estreito de Magalhães. Estreito de Magalhães. Então, há uma ligação. Nessa ligação aqui, eu creio que não há mais do que 1.000 quilômetros. Mas aqui onde está Cuiabá está 1.700 quilômetros por rodovia do Oceano Atlântico. Em linha reta, nós devemos estar a uns 1.200 quilômetros. Estamos no centro, linha reta. E para chegar aqui no Pacífico, em linha reta, mais uns 1.600. Então, quer dizer, desse ponto aqui, que chama-se de Porto de Santos, talvez até a Antofagasta, aqui no Chile, daí 2.800, 3.000 quilômetros, que não é quase nada. E a gente está bem no centro, né? Isso facilita muito. Mas a construção civilizatória dos espanhóis com os portugueses foi de muita briga. Então um ficou de costa para o outro. A tomada nossa aqui não dá certo lá. A de lá não dá aqui. Isso tudo foi construído intencionalmente. Por que nós não construímos uma unidade, como Simão Bolívar dizia? Uma América só. É espantoso. Por quê? Porque cada um queria o seu estado, como o Mato Grosso do Sul. Eu quero um estado para chamar de meu. A elite política queria. E fez tudo igual era no outro. Então cada um fez o seu. Fez a Bolívia, outro veio, fez o Uruguai, outro veio, fez a Argentina, fez o Chile, fez a Venezuela, fez o Equador. Picotou. Essa é a grande obra dos portugueses no Brasil. Eles conseguiram entregar para nós o 5º maior país territorialmente do mundo. Eles conseguiram, eles não deixaram de decepar o Brasil. O que foi a Guerra dos Farrapos? 10 anos. Os gaúchos não queriam ser Brasil. Até hoje, né? Eu não sei. Eu já eles não queriam ser Brasil. Santa Catarina para baixo, né? Até hoje eles querem lutaram se separar. 10 anos para se separar de nós, a chamada Guerra de Farroupilha. Eles só falam isso, fica na espuma, não mergulha. O que foi Farroupilha? Pergunta para eles. Era um desejo de vocês de separar-se do Brasil. E até hoje eu vejo o pessoal de lá do Sul falar que quer essa separação. Certo. Aí teve aqui a Confederação do Equador, né? Liderada por um padre, pelo Frei Caneca. Qual que era a proposta? Juntar 3, 4, 5 estados lá em cima e separar do Brasil, fazer uma república. Era a Confederação do Equador. E aí vocês duas estão sentadas e não vão cair da cadeira. Aqui em Mato Grosso, chegou de separar-se do Brasil. Mato Grosso separou do Brasil e passou a chamar-se República Transatlântica. Uau, e foi quando isso? 1892. Por mais ou menos 100 dias, Mato Grosso separou-se do Brasil e virou uma república. Olha só. Ia ficar igual na África do Sul. A África do Sul, ela tem a parte do Cabo e ela tem Lesoto e antigamente Suaziland, que agora é Esauíli. São 2 continentes dentro de um continente. Você precisa de passar visto para entrar aqui. Ah, vê. Você precisa de visto para entrar em antiga Suazilândia, Esauíli. E você tem Moçambique já aqui do lado, né?
Mas você ter dois países dentro de um país é uma coisa assim, o poder, surreal. é o desejo pelo poder. E tem a nação Zulu, que tem rei, que tem... É muito isso. louco. E o Brasil na mesma tomada. Você acha que o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata? Pois é, essa é uma frase, se eu não tiver equivocado, de Nelson Rodrigues, né? Do grande dramaturgo, escritor, né? Torcedor do Fluminense. Nelson, o que significa essa síndrome? É um sentimento de inferioridade, que ele quer dizer, né? Nós pensamos pequeno, nos achamos pequeno. Eu acho que em certos casos, sim. Em certos posicionamentos, sim. Nós já chegamos a uma discussão, especialmente com o G7, diminuídos. Nos sentimos menores. Sim. Né? Poucos presidentes se impuseram. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, a época dele era o mais qualificado presidente do mundo, mais estudado, autor de mais de 20 livros, falava 5, 6 idiomas. Era o grande sociólogo, o único que tinha uma tese, que é a interdependência entre os países. Aí, o único sociólogo brasileiro, cientista. Agora você chega lá com Dilma Rousseff, Arthur da Costa e Silva, Geisel e outros, né? Que malemar estão sabendo assinar o nome. Aí você fica numa posição diminuta mesmo. Com certeza. E em relação a isso, eu quero fazer uma pergunta. Tem o idioma americano, italiano, né? Mas nós não falamos português. Você foi expatriado, você sabe disso. Nós falamos português. Nós falamos brasileiro. Mas já existe uma corrente nisso, mas aí de transformar no brasileiro. Você vai lá em Portugal, aí ele, a amiga, pois deixa eu tocar numa bicha, não acaba nunca. É a fila. Vai lá na sua geleira, o avião vai aterrar. Aí você não fala português. Nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Quando eu ligo para meus primos em Recife, eu tenho que pedir para eles falar devagar, porque senão eu não entendo o que eles estão falando. O Brasil é muito grande, né? É o 5º maior país do mundo. Você sai do Nordeste, você vai para o Sul, você pega aquele pessoal mais antigo, você não consegue entender o que ele fala. Aqui em Cuiabá você tem mais de 1000 palavras. Você sabe o que é catiça? Eu sei. O que é pipitola? Pepitola, não sei. Não sei. É. As crianças põem aquela manga lá nas grimpas, tá pipitola, madura. Tá madura, pipitola. Wilson, você não escreveu um livro sobre isso? Tomar no cesso. Tomar no cesso. Você sabe? Eu sei o que é cesso? O que é cesso? De onde vem essa palavra, cesso? Para mim vem daqui, não vem? Não. Não é? Não. Do sovaco? Eu pensava que era. De onde filha adora essa palavra, sovaco. Cesso é uma palavra derivada de sex. Sex, derivada de ânus, vagina. Tomar no cesso. Tomar no seu. No seu. Pipitola, digramado. Qual que é a diferença do digramado para digoreste? O digramado é bonito. E de odiar? De odiar. Você sabe que eu sou fã do Roberto Tá de odiado, França? né, fiada da mãe? Ô, fiada da rosca. Espia esse cara de pizza. Roberto França. Quer dizer, crime. Por que isso? Por que isso? Crime completamente nublado. Pois é, por que isso? Eu acho que tem a ver com os Isolamento. espanhóis. Ficamos 200 anos isolados do resto do Brasil. Ninguém chegava a Cuiabá por rodovia, por ferrovia, por aerovia. Era só por... Malemar, por Rio. 6 meses. Até aí vem a guerra do Paraguai, fecha tudo. Aí vem a varíola, matou 50% de Cuiabá. Nós ficamos 200 anos aqui, ó, isolados. Aí desenvolvemos um linguajar próprio. E a ligação forte nossa era com os castelhanos, com os bolivianos aqui na região de Cáceres, com os bolivianos na região de Corumbá, com os paraguaios na região de Ponta Porã, na região de Bela Vista, de Niuaque. Então nós tínhamos uma relação. Muitos deste linguajar nosso tem a ver com o castelhano. Sim. E você é cuiabano? 59 anos de Cuiabá. Você é da onde? A gente tinha perguntado. Não, eu sou filho de cearense com baiano, cruzado. Oxente. Mas nasceu... Nasci no interior de São Paulo. Em? Dracena. Dracena. E cuiabanizou-se quando? Em 65. 18 de setembro de 65, nós chegamos aqui, na rodoviária do Seu Lebrinha. O táxi era uma charrete. Aí o pai pôs nós, eram 3 filhos, ele e a mãe, e viemos na charrete para morar no Baú. E moraram lá até quando eu te entrevistei, quando você foi o mais eleito. Peraí, conta essa história da entrevista lá.
Ele foi o mais eleito e eu trabalhava na TV e eu fui lá fazer uma entrevista com ele, lá no bairro Baú. Centro-América. Cheguei lá, ele estava... entrevistar o vereador mais votado da cidade, vereador tinha 26 anos de idade, mais votado, mais novo, mais votado. E aí eu fui lá fazer entrevista com ele, lá no Baú, com a mãe dele, com os filhos. Ele lembrou até do sofá rasgado, eu não lembrava, mas ele lembrou. Cachorro. O cachorro dele. Como é que ele chamava o cachorro? Valente. Valente. Era o cachorro mais medroso da rua, mas falei, vamos pôr um nome forte aí pra ver se... Eu tive um cachorro chamado Biscoito. Aí eu ligava, você esqueceu o biscoito lá fora? Põe o biscoito pra dentro. Quem escutava? Parecia cabeça de doido. Não põe. Eu tive biscoito. Mas ela fez a primeira entrevista comigo. Primeira entrevista tua. Dia 16 de novembro de 1988. O pessoal da Centro-América. Eu morava na rua Vila Maria, 293, bairro do Baú. Aparece essa jovem lá, cedo. Magrinha, cabelo bonita, muito bonita, né? Porque na Globo não podia trabalhar gente feia, né? Muito bonita. E fez a entrevista na sala. Eu conhecia, assim, de ouvir falar da política. Eu era novinha também, né, naquela época. Não, você ainda é. Ela vai ser guia de turismo, sabia? Ela fez curso de guia e o pessoal chama ela, sabe de como? Novinha. E aí, novinha? Porque eu tenho mais animação do que muitas novinhas, entendeu? Verdade, você é nova, Laura. Eu danço, eu vou toca violão. Eu sou líder da turma, claro. entendeu? Como diz a Melinha, faz o homem gemer sem sentir dor. Né? Não faço mais, não. Não? Tá escondendo o jogo, tá? Não vou falar nada. Fontes me disseram. Tô solteira como desde... que fala a linguagem jornalística? Tô solteira desde... Mantenha a reserva. Não tenho o desejo de manter a fonte. Desde 1999. Eu tô solteira. Desde quando? 1999. Tá bom. Já tem uns anos, uns 24 anos que eu tô solteira. Candidatos apareçam. Veja aqui embaixo o endereço. Não aparece site não. Aqui, eu não quero mais casar. Vai passar aqui o telefone dela agora. Você sabe, ela tem um fã-clube. Não quero mais casar. Novinha terrível. Terrível. Deixa eu ver o que Conheço tudo. O pai dela, Adeil Luceno. O irmão dela foi meu aluno no cursinho. Tá igual Excelente médico. Excelente médico. Adeildo Júnior. Ele agora é presidente, Adeildo do Sindicato dos Médicos, né? Ele agora é presidente dos sindicatos médicos aqui. Tá, deixa eu perguntar umas coisas. Eu tinha feito uma cola aqui de pergunta. Posso fazer um bate-bola contigo? Bora. Pode. Vamos lá. Eu e Laurinha. Melhor presidente do Brasil? Difícil. Tem 3 presidentes, na minha opinião. 3 grandes presidentes do Brasil teve. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso. Okay. Melhor senador. Melhor senador do Brasil? É. Eu acho que foi grandes senadores também, né? Mário Covas. Melhor deputado federal? Olha, melhor oposicionista da história, Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda foi um grande deputado federal, talvez o que mais marcou. Melhor deputado estadual? Vou ficar com o Roberto França, foi um grande deputado estadual. Melhor prefeito da capital? Dante de Oliveira. Melhor vereador? Vereador... Um grande vereador, Luiz Torquatinho, grande vereador. Eu conheci o Torquatinho. Maior estadista brasileiro? Getúlio. E o Mandela? Mandela, Mahatma Gandhi e Rondon, os 3 maiores pacifistas do século XX. Kennedy. Modernizou a política americana. Churchill. Esse é um gênio da política inglesa, europeia e o mais importante homem para derrotar Hitler. Eu não coloquei aqui, mas Margaret Thatcher. Uma liberal convicta e que deu resultados à Grã-Bretanha. A Rainha Elizabeth. Longeva, porque sabia o seu lugar, discreta e que
Demorou a morrer, né? Tinha resiliência como poucos. Sim, muito forte. Napoleão Bonaparte. O maior gênio militar de todos os tempos, estrategista, grande político francês, habilidoso, uma raposa. Na sua opinião, maior nome político brasileiro de todos os tempos? É isso aí. O Brasil deve muito a muitos brasileiros e brasileiras, né? Talvez pela longevidade no poder, Getúlio Vargas receba isto ao lado de Dom Pedro II. Dois grandes nomes a quem o Brasil deve muito. E o Sarney? O Sarney foi o presidente da transição. Era o homem da confiança dos que deixavam o poder, os militares, que tinham armas, e era aceitável pelos revolucionários. Então ele conseguia navegar bem entre esses dois extremos. Quero fazer uma pergunta com relação ao conglomerado que eles falam, né, urbano, que seria Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande, por mais que o tempo passe, eu vejo que, ao invés de fazerem políticas públicas que beneficiem os dois municípios ao mesmo tempo, porque são ligados por um rio, né, só atravessar o rio está lá. Há essa possibilidade, o senhor vê aqui como um conglomerado mesmo, porque eu não vejo plano diretor, nada funcionando de acordo para o desenvolvimento de Várzea Grande e de Cuiabá ao mesmo tempo. Há sempre uma rivalidade, o senhor sente isso? Na verdade, já evoluímos de conglomerado para região metropolitana. Região metropolitana. Cuiabá já tem a sua região metropolitana formada por Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Livramento, Chapada e Acorizal. Compõe já a região metropolitana. Mais ou menos 1.200.000 habitantes. É aquele sentimento de pertencimento, né? Cada líder, cada partido quer ter o seu quinhão, quer seu pedaço no latifúndio. Não há uma visão global das atuações. Por exemplo, na Suíça há municípios que são geridos por um conjunto de líderes. Você não elege um prefeito, uma prefeita. Você elege 5, é um diretório. Aqueles 5 administram aquele município. Os resultados são muito melhores. Aqui ainda há muita política feita em cima do persona, né? Do personalismo da pessoa. O brasileiro não vota em partido, ele vota na pessoa. Nós não temos subprefeituras. Nós temos subprefeituras. Cuiabá tem. Chama de regionais. Cuiabá tem 4 regionais, norte, sul, leste e oeste. Já há um bom tempo. E o futuro? Cuiabá e Mato Grosso. Mato Grosso, um estado que tornou-se um cisne da nação, né? Todo mundo está de olho em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. É um estado com extraordinárias perspectivas de crescimento, mas tem que transformar esse crescimento em desenvolvimento. Na minha concepção, precisa mudar um pouco esse modelo de desenvolvimento econômico, distribuir renda. Você não pode ter aqui 4, 5 famílias de trilionários e as filas de ossinhos nos municípios todos. Não dá. Esse desequilíbrio tem que ser enfrentado. É um estado que, na minha opinião, tem que mudar o ciclo econômico de produtor de produtos primários baratos, né? Essa gigantesca produção do Mato Grosso não dá a Mato Grosso nem 2% do produto interno brasileiro. E a Lei Candir? A Lei Candir foi talvez a grande alavanca de Mato Grosso. Ela foi editada em setembro de 1996 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e ela mudou, é um divisor de águas na história econômica de Mato Grosso. Mato Grosso, na minha opinião, precisa mudar de patamar econômico. Agora fazer a industrialização dessa produção. E também abrir olhos para o turismo, porque dos diversos ramos do turismo, o que mais cresce no mundo é o turismo de natureza. E é o que nós temos aqui. Turismo de natureza. Tratar com cuidado o subsolo. O que nós temos de riqueza no subsolo é muito maior do que está no nosso solo. Então, um estado de N potencialidades. E o nióbio? Nióbio, níquel, alumínio, prata, ouro, diamante, zinco. O Brasil é rico. Esse que põe no pé, esse aqui como que é?
esse piso aqui, como que é? Mármore. Mármore. Achou-se uma aljadia de mármore aqui em Cáceres gigantesca. Ou aquele outro comparado com mármore. Granito. Tem tudo. Da tabela periódica aqui nós temos mais de 100 elementos. Wilson, eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Eu estou morando em Chapada, você tem uma chácara lá. Tenho. Que querem tomar de mim. Querem tomar? Se for para grilar, eu vou grilar, porque lá é lindo. Vou lá também. Dívidas de campanha. Desculpa. Eu não posso deixar de perguntar essa questão do Portão do Inferno. Eu estava lá na primeira audiência pública. Essa questão do Portão do Inferno, como que o senhor vê isso daí? Primeiro, uma falha do Estado que não previu essas possibilidades. Um Estado tem que tornar-se cada vez mais sofisticado. Todo mundo sabe que hoje há mudanças climáticas. O Estado tem que ter um setor, um departamento para prever isso. Eu acabei de aprovar na Assembleia a criação de uma agência estadual para mudanças climáticas. O governador vetou. Não quer. Por quê? Não explicou por quê. Quer dizer, se você tivesse uma agência para tratar de mudanças climáticas, ela ia estabelecer determinadas normas, que a gente chama de políticas públicas, para a construção de novas obras. E ela ia chamar a atenção das obras que existem, que correm riscos das intempéries. E você fazer a prevenção. Não é só combater incêndio. Antes de combater incêndio, tem que fazer a prevenção ao incêndio. Então, Portão do Inferno, a Serra de Petrolina, a Serra de Cáceres, a Serra de São Vicente, são pontos tendentes a acidentes. Uma desmoronamento, ventania, frio. A estrada que vai para a Alta Floresta também. E você não tem uma gerência, uma superintendência, uma agência que cuida disso. Então, primeiro ponto, o Estado foi relaxado em relação à prevenção ao Portão do Inferno. Segundo, desde 2013, na gestão do Silval Barbosa, já há estudos prontos e acabados de que a melhor solução técnica ali não é o taludamento. É um viaduto sobre o Portão do Inferno, sobre o buracão. Que você Ou pode... uma ponte, né? Uma ponte, um viaduto, uma ponte. Você pode fazê-la de forma artística, com um fundo de vidro. E vira uma outra atração turística. Exatamente. Você faz a parte central para tráfego de automóveis, veículos, caminhões, e as laterais você pode fazer calçadas de 3, 4, 5 metros de vidro. De vidro, como tem em Jaciara. Eu tive agora em Jaciara. Eles criaram lá em Jaciara um mirante de vidro. É sensacional. Virou outro ponto turístico. Dr. Sérgio Navarro Vieira, da UFMT, do curso de... Ele disse exatamente isso. Então você tem, primeiro, o Estado não faz prevenção. O Estado não sabe sequer relacionar quais são os pontos de risco para mudanças climáticas. Segundo, ouça os cientistas, dê razão a quem estuda. Não tem relação ao Pantanal. Está secando o Pantanal, vai acabar o Pantanal. O Pantanal está acabando. E o Estado não sabe, não conhece o Pantanal, não tem políticas públicas para o Pantanal. A União não conhece o Pantanal. Mato Grosso do Sul não conhece o Pantanal. Na verdade, não é um Pantanal. Hoje já está identificado 11 Pantanais distintos e diferentes. 11. Eles não conhecem nenhum. Então falta... E aí os futuros governantes, nos próximos 40, 50, 60 anos, tem que ser gente mais qualificada. Principalmente gente que dê ouvido à ciência, ao conhecimento, ao estudo, ao cientista, ao estudioso. Os nossos governantes viram as costas para a ciência. E também não gostam muito de escutar o povo, não, né? Porque o povo está gritando e eles não estão nem aí. Wilson, o que mais você quer agregar para essa entrevista histórica? Não quero entregar mais nada, só receber o meu cachê aqui, os 100 mil reais, que vocês combinaram comigo. Seu futuro político, Espero Wilson. que você não me dê, como fala no meu tempo de grana, não me dê bolo. Posso pagar aí? Vou deixar meu Pix aqui, tá? Meu Pix é 6599. Posso passar o meu? Esse aqui é o nosso mascote, né? O nome dele. E o nome? Vou colocar em homenagem ao nosso boxeador que faleceu ontem, Maguila. Seu futuro político. Aquele clichê, né? A Deus pertence. Futuro a Deus pertence. E o Rio Cuiabá? Essa é uma das nossas bênçãos, né? Uma das dádivas, né? Como o Nilo é uma dádiva, né? Do Egito, o Rio Cuiabá é uma dádiva, né? Deus nos deu esse presente, nós não estamos sabendo cuidar dele. É verdade. O homem é extremamente competente para destruir o planeta. Sim. Né? O Rio Cuiabá não pode construir usinas nele.
A Agência Nacional de Águas tem estudo que disse a bacia do rio Cuiabá é zona vermelha para empreendimentos hidrelétricos. Não pode. Vamos lutar até morrer, não vamos deixar esses capitalistas infames que só pensam em lucro. Eles não estão nem aí para a natureza. Não. Faça energia solar. Eu já disse para esse cidadão aí, Junqueira Vilela, ele quer construir 6 PCHs no rio Cuiabá. Por que não constrói 6 usinas de solar? Certo. Então eu procurei quem entende energia solar. Certo? E o cara me falou, ele precisa fazer 1.200 hectares. Só 1.200 hectares de placas solares equivale ao que ele quer produzir em 6, que é 153 megawatts. Essas 6 hidrelétricas gerariam 153 megawatts. Esses 153 que eles querem, eles conseguem com uma fazenda, só pedregulho, só pedra, 1.200 hectares. Mas uma terra onde não tem produção, não tem como produzir nada. Exatamente. Pronto. Tida como inferno, mas não querem acabar, destruir o rio. E os pescadores? Não posso deixar de falar para os pescadores. Os pescadores estão aí há 300 anos ajudando esse estado, né? Não tem carteira assinada, não tem 13º, enfrentam sucuri, jacaré, onça, raia, capivara, tudo e febre, tudo quanto é tipo de malversação, e hoje estão proibidos de exercerem a sua profissão. São 16 mil pescadores e pescadoras profissionais de Mato Grosso. Estão proibidos de exercerem a sua profissão. Isso é inconstitucional? Eu entendo que sim. Eu também entendo que sim. Qual vai ser o futuro? Ninguém pode impedir o exercício de uma profissão. Não pode chegar aqui um governador e dizer, os jornalistas ficarão proibidos de exercerem as suas profissões durante 5 anos. Os políticos vão ficar proibidos de disputar a eleição por 5 anos. Não pode. A não ser que seja uma ditadura, né? Exatamente. E nós já entramos com 3 ações diretas de inconstitucionalidade, 3 ADIs. ADI. Mas, infelizmente, o ministro relator sentou em cima delas e sequer ofereceu o seu voto até hoje. Mas há mais de 1 ano ele sentou em cima. Tem ADI de 20 anos. Tem ADI de 15 anos, de 30. Qual que é a solução? Por isso que tem desembargador sendo preso, né, afastado, usando tornozeleira, né? Ministros sendo denunciados que vendem e compram sentenças. O que é o cuiabano que pega busão, ônibus, né? Porque às vezes não consegue pegar ônibus, tem que andar a pé. Não tem dinheiro para pegar o ônibus. Leva 1h30 para chegar em casa. O que futuro espera aí? Que os próximos prefeitos possam ter habilidade em construir parcerias com o governo estadual, com o governo federal, com as bancadas, trazer recursos para construir novos corredores para o transporte público, privilegiar o transporte público, avançar com o BRT, avançar com essas linhas de canaleta exclusiva para ônibus, priorizar o transporte de massa e dar transporte de massa de qualidade. Eu fui o último prefeito que construiu alguma avenida em Cuiabá. Quando eu assumi, tinha 20 anos que não fazia uma avenida nova. Eu fiz a Avenida das Torres, ligando mais de 20 bairros, e iniciei o Rodoanel. Lá para cá, o que foi feito? Vocês sabem de alguma nova avenida? Não, e particularmente eu morava ali no Recanto dos Pássaros. Você morou lá também? Eu morei lá. Eu olhava para aquela floresta, assim, e lá era assim, como fosse um outro país. Porque se você quisesse um pão, você tinha que fazer ou trazer da cidade. Falava, você vai na cidade? Era longe pra caramba. E quando eu mudei lá, só tinha o Jardim Universitário, depois veio o Imperial, e hoje eu não sei de onde que veio tanta gente. Eu não sei nem andar mais por aí. Não, eu também não. Condomínios, né? Belvedere, Rio Jangada, Rio Quilombo. E ali, muito disso foi impulsionado pela abertura da Avenida das Torres. Inimaginável. Era um sonho que eu tinha quando eu morava lá. Nossa, imagina se tivesse um caminho para levar ao centro, que a gente andava muito. Você não queria nem sair da carona. E hoje você pega as torres e em 20 minutos você está onde você quer. Exatamente. Na BCPA. Precisamos de novas vias, viadutos. E fiz aquela avenida e sem deixar R$1 para o meu sucessor pagar, sem empréstimo. Ela custou na época 42 milhões de reais. A senadora Séries foi que primeiro colocou dinheiro, 7 milhões e 300. Depois o governador Blário me deu mais 10 milhões e eu coloquei o restante, 26 milhões. Nós não fizemos financiamento, não deixei nada para o meu sucessor pagar. E você não vê falar que tem alagamento nela. Fizemos drenagem de ponta a ponta, entreguei ela iluminada, com ciclo faixa. E está lá 17, 18 anos, você não vê recapeamento nela. Asfalto até hoje está lá, quase 20 anos. Você gostaria de ser prefeito de Cuiabá de novo? Laura, assim, eu estou com 63 anos, né?
dediquei muito tempo da minha vida para o povo, verdadeiramente para o povo. Não me enriqueci na política, não me aposentei como político, não aproveitei as informações privilegiadas que tinha. Sou autor de mais de 300 leis nesse estado e nesse país. Ajudei a fundar quase 30 bairros nessa cidade. Assim, acho que não tenho muita motivação. Vai ter uma autobiografia? Penso em continuar, sim, na política e a reeleição de deputado estadual, continuar contribuindo com a minha experiência, com a minha energia, com a minha visão em favor dos mais pobres, para a construção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Eu acho que eu sou mais útil no parlamento. E torço para que o Lúdio Cabral, ou Abílio, quem vença as eleições domingo, possa continuar melhorando a vida das pessoas em Cuiabá. Possa cumprir pelo menos 50% das promessas que fez durante a campanha. Vai ter uma autobiografia ou vai ter uma biografia? Auto não. Pode ser que alguém aí, um maluco aí, queira falar sobre o Galinho aí. A Laura fez uma biografia não publicada, falei. Não, eu fiz a biografia do Domingos Iglesias e até hoje não saiu. Conheci. Né? E a Norma falou até que você estava pensando que vai sair pela PAI, né? A filha dele andou me procurando. A dona Norma andou te procurando, perguntando, até falou que você ia fazer uma emenda. Estou à disposição. Eu ouvi um depoimento sobre o Dr. Domingos Iglesias em Brasília, de um general que à época comandava a Defesa Civil Nacional, e disse, olha, o doutor Domingos Iglesias é a maior autoridade nacional em defesa civil do Brasil. E ele era um cientista, ele sabia, sem ter nada desses equipamentos que tem hoje, até a hora que ia chover. E ele conhecia cada curva do rio Cuiabá. É um gênio. Um gênio, doutor Iglesias. Pode dizer aí que eu estou lá à espera dela, que eu já tive essa conversa com ela e minha palavra é uma só. Vamos ajudá-la com uma emenda. Porque vai sair em nome que ele trouxe a PAI para cá. Você que escreveu, Laura? Eu que escrevi. Sim. Viu quantas páginas? Eu nem lembro mais, porque já tem mais de 10 anos que eu terminei, ele estava vivo. Não precisaria atualizar? Vai precisar atualizar, sim. Okay. Aí eu preciso só saber quando que vai sair, porque senão eu vou ficar só... Não, as portas estão abertas, a gente faz emenda agora e começa a cumprir ano que vem. Então, e aí eu já... A partir de fevereiro, março, começa a liberar as emendas. Então nós vamos falar com o senhor mesmo. Corre o trecho. E eu vou falar a respeito da história de Mato Grosso, geografia de Mato Grosso, que a gente precisa ter uma emenda para ter uma... publicação, seja eletrônica, seja... Eles nem perguntei para eles a opinião sobre as redes sociais. Mas, eu te perguntei isso uma vez. História de Mato Grosso, para quem não conhece. Como vai conhecer? Eu estou tentando acabar um livro, estou escrevendo faz tempo. Nunca sobra tempo para terminar. É porque você tem que se dedicar para escrever. Nossa, já tem muito livro sobre história de Mato Grosso, muitos bons livros. Sim. Eu quero escrever um livro numa leitura mais simplória, mais entendível, né? Eu tentei escrever a história do Dr. Domingos Iglesias assim, de uma forma bem lúdica, sabe? Foi como eu o conheci. Mas ele era um grande cientista. Eu agradeço do fundo do meu coração, né? Até peço desculpas que eu cheguei atrasada. Eu sei que é do fundo do coração, mas não esqueça o Pix. Tem que passar o Pix para ele. Vou passar o meu. Que pode ser até mais no rasinho do coração, mas que venha junto com o Pix. Eu vou passar o Pix, que são todas as minhas dívidas. O Leandro Demoy, o jornalista, ele disse que se receber um Pix de R$1, ele devolve. Eu não devolvo, não. Olha, jornalismo independente custa caro. Jornalismo independente precisa de apoio. Eu, além de apoio para o jornalismo independente, eu peço que o turismo de Chapada dos Guimarães, e principalmente não tem transporte público lá. Chapada não você tem quer transporte. andar lá da aldeia até o centro, R$25, se você quiser. Se e você... para voltar, mais 25. No tempo do Daltinho lá, tinha, né? O Ligeirinho. No tempo dele tinha o Ligeirinho e tinha também aí depois parou. Agora não tem transporte nenhum e a gente paga caríssimo, caríssimo. O que a gente pode fazer hoje? Cobrar o prefeito eleito. Sim. E reeleito Osmar. Vamos cobrar dele. Cobrar dele. Que traga de volta o Ligeirinho. Ligeirinho para nós. Cobrar desse bicho dá aí. uma força pra gente, já que você também é meio chapadense. Sim. O Wilson está sempre por lá, ele e o irmão dele. Eu estou lá há 28 anos. Ele e o irmão dele. O Elias, né? Elias, né? Tá sempre eu tenho minha chácara lá há 28 anos. E a chácara dele é uma delícia. Um dia eu espero que ele convide nós. Lá, né? Estão convidadas. Eu estou lá com um enxadinho, um rastelo. Não, ele chegou outro dia para mim.
Vamos tomar uma lá em casa. Eu falei, tomar uma como você não bebe? Bom, viajando para a África do Sul, lá tem vinícola de vinho sem álcool. Sem álcool, tá vendo? Aí você já pode beber. Pronto. A gente toma com álcool. Não, mas eu bebo, já estou bebendo vinho com álcool já. Um vinhozinho é bom. Nada exagerado, mas estamos tomando uns cálices. E a vinícola de Chapada já foi? Indo de vento em popa, Locanda do Vale. Já está produzindo 4, 5 mil garrafas por ano. E agora está surgindo uma outra, maior ainda, o dobro. Quantos rótulos tem essa atual? 6. Locanda do Vale. É só você entrar aí no Instagram. Locanda do Vale. Chapada dos Guimarães. Luiz César e Raquel Molina são os proprietários. Já ganhou merchan aí, viu? Já produzem 6 variedades de vinhos lá. Brancos, rosé e tinto. Também tem uma marca de cachaça lá também. Tem a Geodésica, do Marcão de Guarese. Tem uma marca excelente. de cachaça. Geodésica. Vai ter até o Blue Geodésica agora aí. Opa, aí, ó. Não, amanhã eu espero. Não, nós estamos. Amanhã vai ter o Disque Festival. Eu tô lá fazendo a interpretação. Como é que fala? Tradução para os jornalistas do inglês. E mês que vem tem o Blue Geodésica. Sim, e agora é o nome da cachaça. Ai, que massa. E nós temos aqui um músico da banda Senhor Infame, que é o Murilo, que quer te entrevistar. Ele já me chamou, eu vou marcar para vir aqui. Né? Wilson, muito, muito obrigada. Lembra da Chapada lá, que a gente não tem transporte? Muito obrigada, Wilson. Obrigada, do fundo do coração. Eu acredito que essa entrevista, ela agrega tanto para nós, e eu espero que o seu livro saia. É isso aí. Muito Porque o Wilson tem história, e sabe história. Pois é, você imagina o livro. O livro. E é isso aí, gente. Obrigado, meninas. Sempre à disposição, viu? Obrigada, Laura, pela presença. Obrigada, Bia, pelo convite. Imagina, sempre bem-vinda. Obrigada à produção, super produção aqui, pessoal da edição, Murilo. Obrigada. E não esquece, né, gente? Assistir o programa do Wilson Santos pela televisão, 9h30 da manhã, e com reprise às 22 horas. 18h30 ao vivo. 18h30 ao vivo. Na TBO, na TV Mato Grosso. E na TV Covale. Covale é todo vamos assistir. dia, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Vamos assistir. Não esquece, tá? E não perde nada, porque o Wilson, onde tem polêmica, solução, tem o Wilson. Obrigado. Tá? E, por favor, apoiem os trabalhadores independentes, aqueles que eu nunca recebi mídia, nem quero, do governador do estado. Então é difícil, é eu, a praia, mais 2 ou 3. É difícil, a gente está aí na luta. Tá? E obrigada a você de casa. Super beijo. Deixa sua sugestão, crítica, pode xingar, fazer o que quiser aí embaixo nos comentários. As críticas a gente deleta. Não, deleto nada, não. Conto com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, valeu.